Desde o primeiro segundo, o ar sobre o Atlântico Norte pareceu quebrar-se como se alguém tivesse ativado um mecanismo invisível destinado a alterar o equilíbrio europeu. Um clarão verde atravessou a neblina marinha, e na cabine do avião britânico, os pilotos do P-8 Poseidon sentiram um golpe de luz que não deveria estar ali. Não era um reflexo, não era um acidente. Era uma mensagem, uma que vinha diretamente do coração do Kremlin. Tudo havia começado quando o navio espião russo Yantar, essa sombra flutuante que Moscou utiliza para semear incerteza nas águas europeias, apareceu perto demais do Reino Unido. Sua presença era inquietante, mas não inédita. O que sim era novo e perigoso aconteceu quando os radares britânicos detectaram que, enquanto os aviões da Força Aérea passavam por cima para observar seus movimentos, o Yantar havia decidido apontar-lhes um laser militar. Os operadores britânicos sentiram como a visão se tornava borrada durante alguns instantes, e isso foi suficiente para entender. Aquela jornada não seria uma rotina de patrulha. Era um desafio, um aviso, uma declaração de guerra híbrida disfarçada de incidente técnico. Um analista de inteligência do Reino Unido resumiu com voz tensa, quase com raiva contida. Isto não foi um erro de cálculo. Foi a intenção clara de mostrar que podem cegar qualquer piloto quando quiserem, e que da próxima vez poderiam não parar por aí. O Yantar avançava lentamente, com a arrogância silenciosa de quem sabe que não está trabalhando sozinho. Os britânicos sabiam que o navio não navegava à deriva. Não. Ia seguindo rotas desenhadas para inquietar. Rotas que o aproximavam perigosamente dos cabos submarinos que sustentam a conectividade do Reino Unido com o resto do planeta. Esses cabos são invisíveis para quase todos, mas para uma embarcação como o Yantar, são alvos. A tensão disparou quando os dados de rastreamento em plataformas civis mostraram um movimento estranho. Pouco depois do laser, vários Typhoon decolaram de bases britânicas acompanhados de aviões-tanque Voyager. As imagens de satélite não confirmavam nada, mas o padrão de voo falava por si só. Era evidente que Londres havia decidido responder. E então chegou a primeira declaração, filtrada por um funcionário militar que não quis revelar o nome. Se a Rússia acha que pode nos hostilizar sem consequências, está enganada. Cada manobra dela será respondida camada por camada. A situação estava à beira de um ponto de ruptura, e tudo porque o Yantar havia encontrado uma forma nova de provocar sem disparar um único projétil. Não era um ataque aberto, não era guerra tradicional, era algo mais sombrio. As razões pelas quais o Yantar é uma ameaça real. Possui sistemas capazes de operar a profundidades que poucos países podem alcançar. Transporta veículos submersíveis desenhados para manipular infraestrutura sob o mar. Pode instalar dispositivos que atuam depois que o navio abandona a área. Tem sensores que detectam rotas energéticas e cabos de comunicações. O relatório filtrado pelo TWZ advertia que alguns desses lasers poderiam, dependendo da configuração, danificar permanentemente câmeras, sensores ou até olhos humanos. Para os pilotos, perder a visão embora fosse por 3 segundos poderia significar uma queda fatal. O objetivo russo era claro: demonstrar poder sem necessidade de disparar. Mas o mais provocador era o que poderia ter acontecido se Moscou realmente tivesse querido mandar uma mensagem fulminante. Porque entre os especialistas existia um rumor, um que poucos queriam mencionar em voz alta. A Rússia possui lasers com potência suficiente para queimar fuselagens inteiras. E embora o Yantar provavelmente não carregasse esse tipo de arma, a insinuação era suficiente para inquietar toda a Europa. Enquanto isso, em Londres, o gabinete do Ministério da Defesa fervia. As comunicações internas começaram a circular a velocidades incomuns. A atmosfera era de crispação, mas também de determinação. O secretário de Defesa britânico, John Healey, não tardou em se pronunciar com um tom mais duro do que o habitual. Suas palavras ficaram gravadas como um lembrete de que a paciência britânica estava se esgotando. Aos operadores do Yantar e a quem lhes deu a ordem, estamos observando vocês. Sabemos exatamente o que tentam fazer. E se descerem mais para nossas águas, estaremos prontos para responder. Era uma mensagem clara para Putin. Os britânicos não estavam dispostos a deixar passar mais uma agressão. A Euronews revelou que Healey já levava semanas inquieto por causa daquele navio. Não era a primeira queixa, não era um incidente isolado.
Era parte de uma série de provocações que vinham se acumulando havia meses, especialmente desde que a guerra híbrida russa se intensificou neste ano 2025. O mais alarmante era que, segundo relatórios internos, o Yantar já havia causado problemas no Mar Báltico, explorando zonas sensíveis onde descansam tubulações e redes intercontinentais. Um especialista militar próximo ao governo britânico expressou de maneira inquietante: o Yantar não precisa afundar um navio para causar dano. Basta cortar um único cabo vital, e toda a Europa sentiria o impacto. Este incidente apenas reforçou a necessidade de aumentar o orçamento britânico em defesa. A discussão já estava aberta antes, mas agora havia se tornado urgente. O Reino Unido planejava investir mais, construir fábricas de munições, reforçar sua produção de mísseis e assegurar empregos dentro de sua indústria militar. Mas para muitos altos comandos, isso continuava sendo insuficiente. Sinais de que a Rússia está aumentando sua guerra híbrida. Drones que cruzam fronteiras sem autorização. Incursões aéreas e marítimas perto de território aliado. Manipulação de informação e campanhas de desestabilização. Sabotagens silenciosas, trens, cabos submarinos, estações energéticas. Toda a Europa começava a sentir a pressão. E o Reino Unido não era o único sob o olhar russo. 10 dias antes, o Yantar havia rondado em águas neerlandesas, obrigando o Ministério da Defesa dos Países Baixos a enviar um navio patrulha para escoltá-lo. Ali não houve lasers, não houve provocações visíveis, mas houve inquietação. Os neerlandeses até enviaram um navio hidrográfico para revisar a área onde o Yantar havia parado. Queriam ter certeza de que não havia deixado dispositivos ocultos. Em janeiro de 2025, o Reino Unido já havia acusado o Yantar de rondar infraestrutura crítica sob o mar. E meses antes, em novembro de 2024, Londres havia feito algo que poucas vezes acontece. Um de seus submarinos emergiu de propósito perto do Yantar. Aquilo foi como mostrar os dentes sem morder. Um lembrete silencioso do que estava em jogo. Um comandante britânico aposentado resumiu com uma frase que se tornou viral: os submarinos não emergem para saudar, emergem para advertir. Agora, com o incidente do laser, tudo ganhava um significado mais sombrio. A pergunta que ninguém queria formular, mas que todos tinham na mente, era evidente: até onde está disposto a ir Putin? A Rússia insiste que o Yantar é um navio de investigação oceanográfica, uma explicação que se torna menos crível cada vez que o navio entra em águas europeias justamente quando as tensões com Moscou estão no auge. Esse discurso de só fazemos ciência já não convence ninguém. De fato, a própria BBC havia alertado há anos que o Yantar tinha capacidades inquietantes. Podia chegar a profundidades que permitiriam manipular cabos transatlânticos, colocar dispositivos ou cortar conexões inteiras sem ser detectado. Os analistas do Royal United Services Institute apontaram há pouco tempo que o verdadeiro objetivo russo talvez não fosse a rede de comunicação, que tem redundância, mas sim os gasodutos, muito mais vulneráveis e críticos. E o Reino Unido havia tomado medidas contra o gás russo desde 2023. Era lógico pensar que Putin estava devolvendo o golpe. Em meio a esse clima crescente, quem falou foi o primeiro-ministro Keir Starmer. Sua mensagem foi mais moderada, mas igualmente firme. Não ignoraremos provocações que ponham em risco nossas rotas marítimas ou nossas forças aéreas. O Reino Unido responderá sempre que for necessário. Os relatórios começaram a se entrelaçar com algo maior. Não era só um laser, não era só um navio. Era parte de uma escalada visível de uma guerra que a Rússia já travava em silêncio contra a Europa. Desde drones sobre a Polônia até sabotagens que os investigadores não podiam atribuir abertamente, mas que tinham um padrão inconfundível. O atentado recente contra um trem polonês aumentou o alarme. Não houve mortos, mas a mensagem era clara. Alguém queria interromper o funcionamento normal do país. As autoridades suspeitavam de 2 colaboradores que haviam fugido para Belarus. Era mais uma sombra no tabuleiro. Uma sombra conveniente demais para Moscou. O primeiro-ministro polonês declarou com gesto firme que aquilo era um ataque sem precedentes. Não acusou oficialmente a Rússia, mas a frase "sabemos quem se beneficia disto" dizia tudo sem dizer nada. A centenas de quilômetros, a Itália também ergueu a voz.
O ministro Guido Crosetto publicou um documento estarrecedor, acusando a OTAN de reagir com lentidão diante dessa nova onda de provocações. Suas palavras foram um golpe direto que ressoou em todo o continente. Estamos sob ataque. Todos os dias vemos ações que podem causar danos incalculáveis. O momento de agir é agora. Ninguém podia dizer que ele exagerava. Não quando um navio espião acabava de apontar um laser militar para um avião da Força Aérea Britânica. Não quando múltiplos países da Europa haviam detectado sabotagens, incursões e provocações. Não quando Putin parecia estar testando até onde podia chegar antes que alguém ousasse detê-lo. E, no entanto, enquanto os governos debatiam a magnitude da ameaça, uma voz dentro do Institute for the Study of War lançou um aviso mais inquietante que todos os anteriores. A Europa acha que está se preparando para a guerra. A verdade é mais dura. Já estamos na fase 0. O analista explicou que essa etapa é anterior a um conflito direto, uma fase em que o adversário desgasta, provoca, sabota e manipula sem se enfrentar cara a cara. Mas cada passo é mais um tijolo no caminho para uma confrontação aberta. E o incidente do Yantar, com seu laser desafiando abertamente a RAF, era outro tijolo. Talvez um dos últimos. O Reino Unido sabe, a Europa também. O tabuleiro já está em movimento, e embora ninguém queira dizê-lo em público, nos corredores do poder reconhece-se o inevitável. Se a guerra híbrida continuar escalando, chegará um ponto em que alguém terá que responder com algo mais que advertências. Os pilotos britânicos ainda lembram aquele clarão verde, o instante em que viram a intenção por trás daquela luz, uma provocação calculada, fria, desenhada para mostrar vulnerabilidade, uma faísca que poderia acender algo que a Europa não vê há gerações. As linhas de comunicação em Moscou se rompiam como um vidro atingido de todos os lados. Cada hora que passava revelava uma nova rachadura. Funcionários de segundo e terceiro escalão desapareciam de seus escritórios sem aviso. Alguns desligavam os telefones e outros simplesmente fingiam estar doentes. A verdade é que ninguém queria ficar preso na linha de fogo de um regime que já não sabia como justificar suas decisões nem como sustentar suas próprias mentiras. Enquanto isso, dentro da Ucrânia, a sensação era diferente. Os analistas da frente notavam um padrão que não se via havia meses. As forças russas já não respondiam com a mesma velocidade. Os drones ucranianos detectavam colunas inteiras paradas, presas em ordens contraditórias, movendo-se primeiro para o norte, depois para o leste, e em seguida voltando ao mesmo ponto. Era como ver um exército que girava sobre si mesmo sem compreender o que fazia ali. E em meio a esse caos, um novo documento começou a circular clandestinamente entre diplomatas europeus. Segundo a filtragem, altos comandos russos haviam solicitado discretamente garantias de imunidade futura a 3 países diferentes. Ninguém mencionava nomes, mas a frase que encabeçava o memorando era suficiente para acender alarmes. O sistema está entrando em fase irreversível. Os especialistas sabiam o que significava. Quando os próprios arquitetos do poder buscam uma saída, o colapso não é uma possibilidade, mas um curso já traçado. Ao mesmo tempo, os sinais vindos das bases militares russas tornavam-se inquietantes. Em uma região próxima à fronteira, um comandante ordenou evacuar depósitos de munição sem autorização do alto comando. Outro cancelou um ataque programado porque, segundo ele, não existiam condições básicas de sobrevivência. Esses atos de desobediência eram impensáveis há 1 ano. Agora, eram quase rotineiros. Mas o mais alarmante ainda estava por ser revelado. Um grupo de reservistas regressados da Ucrânia filtrou a um meio independente que vários batalhões haviam solicitado ser retirados devido à ausência total de logística. Um deles assegurou que passaram 3 dias completos sem receber instruções, como se tivessem sido esquecidos em uma zona cinzenta do conflito. Isso fez surgir uma pergunta que hoje ressoa: quem está realmente no comando? Alguns dizem que o poder está se evaporando sem que ninguém possa detê-lo. Outros asseguram que a verdadeira crise apenas começa. Mas todos coincidem no mesmo: algo se quebrou definitivamente, e já não há volta.